Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Acabamos de cantar Homens da Galileia, porque estáis a olhar o céu, tal como viste Jesus subir para lá, também há de voltar na sua glória. Jesus Cristo subiu ao céu, mas deixou-nos o mandato de continuarmos na terra a missão de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, interroguemo-nos se temos sido verdadeiros mensageiros da Boa Nova, se temos proclamado a libertação dos cativos, se temos dado vista aos cegos, a vista interior, se temos sido portadores de cura para o nosso próximo, se temos ajudado a restituir os direitos dos oprimidos. Deus Todo-Poderoso, quisestes que pela água, fonte da vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prémio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja neste dia que vos é consagrado, a fim de que nos livre de todos os males e possamos aproximar-nos de vós com o coração puro, a fim de receber a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Deus Omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia que estava à mesa com eles, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai terminou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda
Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai. Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e sabedoria, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que vos foi prometido por meu Pai. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto.
Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos doentes e todos os que nos seguem através dos meios de comunicação social. Jesus subiu ao céu, mas deixou-nos a incumbência de comunicar a todos os povos, por palavras e por obras, a alegria e a libertação do Evangelho. Antes de subir ao céu e voltar para o Pai, Jesus deixou-nos várias recomendações. Primeiro, manter a união, fomentar a união. Segundo, abrir o coração e a mente às luzes do Espírito Santo, a fim de vivermos o Evangelho fraterna e solidariamente. Mais ainda, Jesus recomenda-nos colocar mãos à obra e ir por todo o mundo para proclamar a libertação dos cativos, a vista dos cegos, a restituir os direitos dos oprimidos. O Senhor dá-nos uma grande missão para a qual é preciso a oração, é preciso orar muito, mas também não podemos ficar literalmente a olhar o céu. Jesus manda-nos ir a Jerusalém e hoje Jerusalém é a nossa casa, é o nosso trabalho, é o lugar onde vivemos, é o campo social que precisa de ser trabalhado com o arado do Evangelho, é o espaço onde nos reunimos em nome de Jesus para receber os dons do Espírito Santo, para sermos protagonistas do projeto de salvação. Portanto, Jerusalém é a nossa família, é a nossa comunidade, é a igreja que nos reúne, que nos congrega para viver o amor. Por onde andarmos com as nossas ações e com as nossas palavras, enfim, com a nossa vida, testemunhando a glória de Deus, pois aí está a Jerusalém. Pergunto-vos se alguma vez ouviram falar de Annie de Margiane, de Martin Lazarte, Marcos Aurélio, etc, etc. Não. Mas se eu dissesse aqui algum nome envolvido em algum escândalo que a comunicação social tenha, enfim, divulgado, todos reconheceriam. Ora bem, Annie de Margiane encontrou a sua Jerusalém entre Alepo e Damasco, onde enxuga lágrimas, resgata da pobreza mais extrema, salva vidas. Portanto, a Jerusalém de Annie é constantemente ameaçada com uma morte lenta. É o lugar onde falta água, onde falta eletricidade, alimentos, medicamentos. No entanto, é onde ela ajuda as emergências, é onde ela alivia as necessidades mais básicas. E para isso conta com um grupo de crianças e adolescentes voluntários que percorrem as ruas ao som das bombas que as podem vitimar no dia seguinte. Mas provavelmente a comunicação social não fala disto. O padre Martin Lazarte transporta por estradas minadas crianças desnutridas, ajuda a salvar vidas num sítio onde em 90 mil quilómetros quadrados só há um único posto médico. Proporciona a oportunidade de educação a mais de 110 mil crianças. Provavelmente não é divulgado. Também não é notícia que o padre Roberto, um sacerdote de 75 anos, percorre as ruas de Luanda durante a noite, curando pessoas, levando-as para casas de acolhida, para que se desintoxiquem, alfabetiza centenas de presos. Outros sacerdotes, como o padre Stefano, têm casas de passagens para jovens que são golpeados, maltratados e até violentados e procuram socorro. Frei Maiato, com 80 anos, que percorre as casas dos doentes e desesperados. Portanto, não é notícia que 60 mil ou 400 mil sacerdotes e religiosos tenham deixado a sua terra e a sua família para servir num leprosário, em hospitais, em campos de refugiados,
em casas de acolhimento para crianças, em escolas para mais pobres, em centros de formação profissional, em centros de atendimento a doentes. Alguns deles, como o padre Marco Aurélio, ao voltar de uma missão de salvamento em África, foi atingido por metralhadoras. Outros, enfim, foram mortos ao levar o Evangelho de Jesus Cristo. Enfim, não é notícia que a vida de um sacerdote normal, no seu dia-a-dia, nas suas dificuldades e alegrias, consumindo sem alarde a sua vida a favor da comunidade que serve. Sacerdotes, mas também inúmeros leigos, homens, mulheres, que acreditam que foram chamados à esperança, conforme nos diz a segunda leitura, chamados à esperança. Se somos membros do mesmo corpo e se Jesus Cristo é a cabeça, estamos todos juntos, céu e terra reunidos num só coração. Portanto, a herança dos santos é a santidade. Confiando nisso, um dia nós também estaremos no céu. Todavia, desde já, podemos desfrutar dessa realidade pelo poder do Espírito Santo que nos santifica. O Senhor concede-nos o espírito de sabedoria para que nos comportemos aqui como cidadãos do céu de uma nova Jerusalém. Portanto, estes atos de bravura destas pessoas que encontraram a sua Jerusalém no espaço onde levam o Evangelho, portanto, não têm o impacto de um escândalo. É óbvio que todos os actos condenáveis e que foram perpetrados por membros da Igreja têm de ser denunciados, julgados e punidos. É uma dor imensa saber que pessoas que deveriam ser sinais do amor de Deus sejam um punhal na vida de inocentes. Portanto, não há palavras que justifiquem tais atos. Não há dúvida que a Igreja não possa estar senão ao lado dos mais fracos, dos mais indefesos. No entanto, também é preciso divulgar estas pessoas que dignificam o nome da Igreja. Dignificam o nome da Igreja. Há que informar sobre a beleza da liturgia social da Igreja. É preciso que os meios de comunicação social busquem a verdade, o bem e a beleza. Há 2 dias, salvo erro, celebrou-se o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social sobre o tema Somos membros uns dos outros. Por isso é preciso procurar a verdade, o bem e a beleza. A Ascensão ensina-nos a revestirmos-nos das forças do alto para sermos agentes e instrumento da misericórdia. E a misericórdia, como disse o Papa Francisco, é a carícia de Deus à humanidade sofredora. É a carícia de Deus à humanidade sofredora. Quando assim agirmos, não precisamos falar de Deus. São as próprias pessoas que nos pedem para lhes falarmos de Deus. Uma pessoa perguntou a Teresa de Calcutá como é que lhe podia pagar o bem que ela tinha feito. E ela disse, não tens nada a pagar, eu faço por amor. E quando a pessoa lhe perguntou, mostra-me o teu Deus, ela respondeu, já ouvistes, o meu Deus chama-se amor. Portanto, a misericórdia é o segredo para tornarmos a Igreja credível no nosso tempo. Quando formos testemunhas da misericórdia e bondade de Deus, estaremos a converter muita gente. Um não crente pode dizer que dispensa Deus, mas não dispensa o amor. E Deus é amor. E a criação é a grande explosão do seu amor. O amor, a solidariedade e o respeito, não propriamente a tolerância, porque a tolerância tem uma conotação às vezes negativa, parece a máscara com que as pessoas ditas morais disfarçam a sua imoralidade. Portanto, parece que ser tolerante é ser superior, que se tolera as diferenças dos outros, que se vai admitindo. Não, o respeito sim, o respeito. E se a diferença leva à torpeza, há que, de uma forma solidária, colaborar no resgate da dignidade. O amor, a solidariedade e o respeito, como eu dizia, são as partes constituintes da liturgia social da Igreja, que é o átrio dos gentios, onde crentes e não crentes se encontram e enriquecem mutuamente. É o lugar de onde os irmãos e as irmãs sofredoras, onde estes irmãos sofredores e marginalizados encontram a recuperação da sua dignidade. O Bispo do Porto, há dias, dizia que a dinamização da Igreja conta com a renovação, com o renovamento carismático.
Não tínhamos dúvidas que estas comunidades, e o Sr. Dom João também já por várias vezes, que diz que é necessário apostar na força e criatividade, no entusiasmo das pequenas comunidades para renovar a Igreja. Eu tenho conhecimento mais próximo do caminho neocatecumenal e vejo como essas comunidades aqui na Terceira procuram cultivar a vivência efetiva do amor, procurando ir ao encontro de pessoas viciadas, de pessoas que mendigam não só os bens materiais, mas também os bens espirituais, enfim, de pessoas que passam por momentos de grande sofrimento na sua vida. Portanto, é preciso apostar nestas comunidades que não têm vergonha de ir evangelizar às tabernas, não têm vergonha de ir evangelizar aos meios onde há mais carência de dignidade humana. Mas a liturgia social não pode nem deve estar à margem da celebração eucarística. O único pão da Eucaristia que nos une na comunhão, na comum união, torna-nos membros de um único corpo. Então, por que é que as igrejas continuam a despovoar-se? Talvez seja necessário rever linguagens, rever atitudes e muita coisa, a fim de que as celebrações sejam mais significativas, mais apetecíveis e menos enfadonhas. Desengane-se quem pensa que o laxismo litúrgico e o relaxo das celebrações é apelativo. Pelo contrário, é ridículo e decadente. É preciso rever a linguagem, muitas coisas mais. É preciso, com seriedade e rigor, criarmos novos meios de contatos a fim de sermos efetivos no mundo odierno. A Igreja de Jesus Cristo não é a hedionda Inquisição. A Igreja de Jesus Cristo não são as maquinações políticas e ardilosas dos Borgias, dos de La Rovra e outros quejandos. A Igreja de Jesus Cristo é aquela que faz a denúncia profética, que critica, que contesta as situações de comodismo estabelecido, que reivindica os direitos dos marginalizados, que não se conforma nem se cala perante a corrupção, perante o desvio de fortunas colossais dos fundos públicos, perante a amnésia conveniente dos responsáveis das instituições, perante o dolce farniente estadista num país em que nos hospitais e até muitíssimo próximo de nós há equipamentos avariados há meses e pessoas gravemente doentes à espera de realizar exames. A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja da Clara do Menino Jesus, que desprezou a sua ascendência dita nobre para valorizar a verdadeira nobreza de caráter, dizendo em relação aos pobres: esta é que é a minha gente. E aí continuam as franciscanas por estas ilhas, com centros de acolhimento, com escolas. São as irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, com quem já trabalhei muito de perto e que sei que muitas vezes faziam o esforço enorme para acolher todos aqueles alunos provindos de famílias mais carenciadas e faziam de tudo para que não lhes faltasse nada, até a alimentação. Mas isto, obviamente, não é notícia. A notícia, enfim, passa pelo extraordinário, por aquilo que portanto, a vida normal das pessoas fazendo e cumprindo o Evangelho não é notícia. Irmãos, eu termino já. A Igreja de Jesus Cristo tem de ser sensível à miséria humana. Tem de pôr em marcha, o cristão tem que pôr em marcha o processo histórico de Deus, que pode parecer lento, mas é indubitavelmente inexorável e há de revolucionar infalivelmente a velha ordem. O processo de Deus há de inverter o centro de gravidade dos valores sociais, que deixarão de ser a prepotência, deixarão de ser o orgulho, a exploração, o domínio, e passarão a ser a humildade, o dom de si mesmo, a fraternidade, a delicadeza, a pobreza de espírito, a solidariedade no viver e no partilhar. E assim, todos unidos e em fraterna igualdade, veremos voltar o Senhor que se ergueu em júbilo e ao som da trombeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em um só Deus, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e no Pai e do Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, no dia em que o Senhor Jesus subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos pastores da Igreja enviados por Jesus a anunciar o Evangelho em toda a parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para os seus filhos, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, escutai as nossas súplicas e fazei-nos desejar as moradas eternas onde viveis e intercedeis por nós, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre o Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo ao céu, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exalta a humanidade por toda a terra e, como os anjos e os santos, proclama a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos quantos, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, o bem-aventurado João Batista Machado e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A partir de agora e até ao final de setembro, mantém-se a Eucaristia Vespertina dos sábados às 18 horas e as confissões das 8 às 9, deixando de haver Eucaristia aos sábados de manhã e a celebração da reconciliação na hora do almoço. Na próxima segunda-feira há preparação às 20 horas aqui na Sé com os crismandos, seus pais, seus padrinhos e madrinhas. O Conselho dos Assuntos Económicos da Sé reúne terça-feira às 17 horas. O Conselho Pastoral reúne terça-feira, dia 4 às 20. Há preparação para o batismo no Salão Paroquial de Santa Luzia na terça-feira também às 20 horas. Ao encerramento do ano catequético, sábado, dia 8, pelas 18 horas, e a oração do terço no Império dos Quatro Cantos será a partir do dia 8 até dos dias 8 a 15, pelas 20 horas. No próximo domingo, dia 9, às 18 horas, haverá aqui a celebração do Sacramento da Confirmação. E a terminar, uma palavra para todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação social em Portugal, que já ouvimos a homilia, e pelo estrangeiro. A final word to all that in abroad celebrated the divine mysteries with us. Today we celebrate the solemnity of the ascension of Jesus Christ to heaven. However, before leaving, Jesus left us a legacy. Go all over the world and proclaim the gospel. Therefore, Christians must put into motion the historical process of the merciful God, which may seem slow, but undoubtedly inexorable, which revolutionizes the old order, inverting the center of gravity of social values, which will be no longer prepotency, pride, exploitation, and dominion, but rather poverty, humility, gentleness, the gift of oneself, fraternity, and solidarity in living and in sharing. Thus, all united and in fraternal equality, we shall see the Lord come back, who rose in rejoicing and to the sound of the trumpet. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe. Cantai-nos a Deus, cantai. Cantai-nos ao nosso Rei, cantai.